Porque a Bíblia diz que é diferente quando Deus está presente. Quando Deus está presente, não dá para negar a presença de Deus, irmão. Não dá para negar a presença de Deus. Nem o diabo nega, nem os fariseus. Ninguém nega a presença de Deus. Não dá para você lidar, sabe, sem haver alguma coisa diferente. A Bíblia diz que naqueles dias, aqueles homens, eles tinham a presença de Deus de tal forma que eles caminhavam e a sombra deles curava, irmão. Ou seja, a presença de Deus fazia diferença na vida daqueles homens. Agora a pergunta para nós é: onde é que anda a presença de Deus nos cristãos de hoje? Alguns dizem que tem 49 milhões de cristãos no Brasil. E desses 40 milhões de cristãos, tem 4,9 fora da igreja. Fora esses 49, fora da igreja, desigrejado. Aonde está a presença de Deus na vida de tanto crente, ou na vida de tantas pessoas que são denominadas cristãos, que na realidade não faz diferença nenhuma? Então, quando nós começamos a olhar a vida de Moisés, e Moisés era um homem que ele podia muito bem ter falado assim: não, Senhor, está de boa, não precisa tu ir não. Olha a multidão que eu estou liderando, agora eu sou o líder. A nossa carne não quer liderar, a nossa carne não quer aparecer, a nossa carne não quer estar à frente, a gente não tem essa coisa que a gente tem que lutar. A gente quer governar, a gente quer estar na frente, a gente quer ser visto, a gente tem essa mania de querer ser estrela. Moisés teve aquele momento de ser estrela, ele era o líder, ele mandava e pronto. Ele estava na frente do povo, era uma multidão. Mas Moisés não estava preocupado em aparecer. Moisés tinha, na realidade, essa presença de Deus que leva João Batista a dizer que diminua eu e que tu cresça. Então, quando essa presença vem em nós, quando essa presença nos toma, irmão, se torna mais importante Jesus crescer do que a gente crescer. Quando essa presença está na nossa vida, as coisas começam a mudar. Não é importante um carro, não é importante um carro, não é importante uma fazenda, não é importante 1 milhão de imóveis, não é importante. Mas a vida é importante porque a presença de Deus dá importância às vidas. E quando a gente começa a analisar isso, a gente começa a falar assim: Deus, quanto cristão maluco. Alguns anos atrás, um pastor me chama, eu sei que o Jansen estava junto, não sei qual dos meninos estava junto, e pediu para conversar. Eu falei assim: não, irmão, de boa. Ele chegou, explicou a situação da igreja, a igreja estava fechada. Aí eu falei assim: irmão, o que você quer? Tem várias maneiras que eu posso te ajudar. Ou seja, na realidade, tem várias maneiras de trazer a presença de Deus, você escolhe. Se você quiser, a gente vem, eu trago os irmãos da igreja, eu trago alguns irmãos, deixo eles pregando, prega no sábado, prega no domingo, vai te ajudar na ministração. Todo final de semana vem um e prega. Eu venho e prego, a hora que precisar eu venho e prego. Mas se você quiser, você pode fazer parte da comunhão que a gente tem. Aí você vai ficar livre, eu te levo lá, eu apresento você fica livre para observar e para receber de Deus. Se você quiser, a gente pode fazer também o seguinte: a gente vem dar uma mexida, uma repaginada na igreja, e você continua. Se você também quiser, eu assumo a igreja e você vai para o banco. É você que escolhe. A gente pode te ajudar a fazer do jeito que você achar melhor. Mas você sabe o que ele queria? Ele queria, na realidade, era dinheiro. Ele queria vender aquele imóvel. E você sabe o que aconteceu com esse irmão? Está mais pastoreando. Agora, por que essas coisas acontecem com as pessoas? Porque, queira ou não, as pessoas deixam de valorizar a presença de Deus. Quando Moisés, ele deixa bem claro, irmão, ele repete para o Senhor. É como se ele chegasse e falasse: Senhor, peraí, Senhor, eu preciso que tu esteja comigo, conosco. Se tu não estiver, eu não vou. Agora, quantos crentes vão e Deus não está no negócio? Quantos crentes vão? Quantos crentes namoram e Deus não está no namoro?
Quantos crentes? Quantos relacionamentos se estabelecem? Deus não está nisso. Então nós precisamos parar e começar a analisar o que fez diferença na vida daquele homem chamado Moisés. Ele, na realidade, sabia valorizar a presença de Deus. A presença de Deus que vai, na realidade, nos colocar no prumo. É a presença de Deus que nos coloca no prumo. A presença de Deus precisa ser aquilo que nós anseiamos acima de qualquer coisa. O que Moisés deixa bem claro? Olha, não, eu sou um líder, né? A gente já saiu do Egito, né? A gente já teve vitória. Eu na realidade, eu posso dizer que eu sou um líder aprovado, resplandeço. Mas ele mostra bem claramente, Senhor, eu não quero ser um líder aprovado. Eu não quero ser um líder, sabe, de sucesso. Se a tua presença não estiver comigo, não adianta nada. O problema das nossas vidas é que muitas vezes para nós é mais importante nós sermos um líder de sucesso. É muito mais importante nós prevalecermos do que a presença de Deus prevalecer. E como isso tem derrubado homens e mulheres? Como pessoas têm focado no lugar onde não deveriam focar? A Bíblia deixa bem claro que Deus chamou Saul, não tem como negar que Deus chamou Saul. E ainda aconteceram coisas fantásticas na vida de Saul, que não aconteceu na minha, por exemplo. Mas Saul deixou de valorizar a presença de Deus. Ele começou com uma desobediência aqui, se preocupar com o que o povo falava ali, e aí quando pensa que não, a Bíblia deixa bem claro que o Senhor já não estava mais com ele não ouvia a voz de Deus. E quando você vai lá para o livro de 1 Samuel, 2 Samuel 28, o que acontece? Saul, pelo fato de não mais ouvir a voz de Deus, foi procurar uma necromante. Por que muita gente vai procurar o mundo? Porque, irmão, fora de brincadeira. Eu fico imaginando, cara, se eu desviasse, uma das coisas que eu não ia fazer era procurar uma necromante. É pedir alguém para ler minha mão. É pedir para consultar os mortos. Eu não faria isso nunca. Mas Saul chegou ao ponto de ir procurar naquilo que era errado. E ele e toda a nação sabia que aquilo era errado. Ele foi procurar por quê? Porque Deus já não falava mais com ele. A grande verdade é que nós temos que parar e falar assim: Deus, eu preciso que tu fale comigo, eu preciso sentir a tua presença, eu preciso ter a tua aprovação. Quando de repente há uma rebelião no povo e o povo começa a falar: por que Arão é o sacerdote? Por que o Arão é sacerdote? O que Moisés faz? Pessoal, de boa, vamos deixar o Senhor resolver essa parada? Vai lá, cada um pega a sua vara aqui, bota a sua vara aqui, ó. Bota a sua vara, vai lá. Todos os representantes de tribo, bota a vara. Vai lá, Arão, bota a sua vara lá. Qual foi a vara que floresceu? Foi a vara que tinha a presença de Deus. O problema nosso é que nós queremos fazer tudo na nossa força. Nós não queremos valorizar a presença de Deus. Irmão, olha, eu vou falar uma coisa. Nós somos coisinha ruim, irmão. Nós somos coisinha ruim. Nós somos egoístas, somos orgulhosos, nós somos soberbos, nós somos altivos, nós somos terríveis. Se a presença do Senhor não estiver tomando conta das nossas vidas, nós somos insuportáveis diante de Deus. Mas quando a presença de Deus ela vem, ela transforma, irmão. A presença de Deus transforma. A presença de Deus muda as nossas atitudes, ela muda, sabe, as nossas inclinações. A presença de Deus começa a trabalhar. Quando Deus está no lugar, as coisas acontecem. Sabe, Deus abençoa. Sabe, Deus traz vida, Deus traz graça. O problema nosso é que nós vamos nos acostumando com o reino de Deus e esquecemos que Ele precisa estar no nosso meio. Quantos crentes tomam a decisão, não está preocupado com Deus, não. Não, eu imagino que é melhor assim, pela minha visão, né? Eu tenho uma direção. Eu realmente fico espantado com o número de crentes que toma decisão sem conversar com liderança, irmão.
E olha, eu vou falar uma coisa para você: liderança vai te confrontar, liderança vai te dar uma palavra de ordem que você não vai concordar. Ou você acha que, por exemplo, o pastor Samuel é autoridade sobre minha vida? Você acha que nunca ele falou uma coisa que eu não concordei? Você acha que ele nunca disse não aonde eu achava que era assim? Agora, se eu não fosse me sujeitar, para que eu quero alguém cobrindo a minha vida? Para que eu quero um líder sobre a minha vida? Então, quando nós começamos a entender que essa presença de Deus, ela precisa trabalhar o nosso coração, ela vai realmente trabalhar a nossa vida, as coisas mudam. Por que Saul entrou pela situação que entrou? Porque não tinha mais a presença de Deus, irmão. Ontem eu estava até conversando com a Cláudia, ela perguntando o que eu ia pregar. Eu falei, eu não sei o que eu vou pregar, não. Você sabe que eu não sou assim, mãe. Ela falou, não, eu falei assim, Cláudia, muitas vezes uma veia é a palavra. Deus me dá uma veia, eu entro na veia e pronto. E ela falou assim, olha, uma coisa que eu achei muito interessante é que Deus nunca teve a maioria. Sempre tinha gente contra. Agora a pergunta para as nossas vidas é: nós somos daqueles que estamos a favor do Senhor? Estamos nos sujeitando àquilo que Deus nos dá? Ou nós somos daqueles que são do contra? A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, ou seja, como é que o Senhor vai edificar a casa se Ele não estiver presente? Ele só edifica a casa se Ele estiver presente. Então a presença de Deus, ela vai edificar a nossa casa e ela precisa ser presente. E não é presente para não poder dar palpite, não é presente para não poder dar direção. A Bíblia diz claramente, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Naquela época, esporadicamente Deus ele manifestava. Mas hoje em dia o Senhor ele manifesta dia após dia, todo o tempo, através do Espírito Santo em nós. Concordando ou discordando daquilo que nós fazemos. Agora o problema nosso é que muitas vezes o Espírito Santo ele vem sobre nós, mas ele não tem liberdade de fazer o que quer em nossas vidas. Nós chegamos e falamos, Senhor, beleza, o tema é o ano da presença. Tu realmente habita em mim, só que uma das coisas que tu vai ter que aprender é ficar na tua. Ficar quieto no seu lugar, não me incomoda, não dê palpite, não perguntei nada. Dia após dia tu vai estar na minha vida, mas eu não vou dar atenção à tua presença. E as minhas atitudes vão te entristecer. Muitas vezes o que acontece é justamente isso. A Bíblia deixa bem claro que lá no livro, eu não vou ficar dando referência, porque senão vai demorar muito. Quando Sansão, ele é pego, ele foi amordaçado, perdeu a visão. Por quê? Porque Deus não estava mais na vida dele. Era cabelo, irmão? Não é cabelo, não tinha nada a ver com cabelo, irmão. Não tinha nada a ver com cabelo. Sabe o que tinha a ver? Tinha a ver com ele perceber a presença de Deus. Ele respeitar a presença de Deus. O problema nosso é que muitas vezes Deus está no lugar e ele faz assim, me dá um minutinho. Ei, não é por aí não, não vai por aí não, é por aqui. Mas nós estamos tão enlouquecidos que nós não conseguimos perceber a presença de Deus. Quando a presença de Deus vem sobre nós, algumas coisas começam a acontecer. Nós nos tornamos pessoas pastoreáveis. Um homem e uma mulher de Deus, de homem de verdade, mulher de Deus de verdade, é fácil de pastorear, porque se torna uma ovelha. Mas um homem e uma mulher de Deus que não tem a presença de Deus se torna um bode. E daqueles bodes da internet que sai, você virou as costas, ele vem e te chifra. Porque a presença de Deus não está. Então quando a presença de Deus vem, as coisas mudam de figura. Quando a presença de Deus vinha sobre aquele povo, havia vitória, irmão. Havia vitória. Pastor, então quer dizer que todas as vezes que a presença de Deus vier, tem vitória? Nem todas as vezes, irmão. Nem todas as vezes. Muitas vezes a presença de Deus vai se manifestar, acontecendo algo que a gente não queria.
Porque é nisso que a presença de Deus vai trazer ensino para nós. É nisso que a presença de Deus vai trazer aprendizado para nós. É nisso que a presença de Deus vai nos ensinar a compreender com clareza aquilo que é dele. Muitas vezes a gente fala assim: Senhor, me torna um crente forte. Me torna um crente íntegro. Me torna um crente de verdade. E aí Deus vai fazer isso. E como é que Ele faz? Fazendo a gente passar por dificuldade, fazendo a gente passar pelo fogo. Não é notório e comum entre nós? Eu podia ser o pastor sênior. Por que eu não posso ser o pastor sênior? Você sabe por que você não pode ser o pastor sênior, irmão? Sabe por quê? Porque isso só vai acontecer se Deus estiver na sua vida e te chamar. Porque não é tão prático assim. Não é tão prático assim. O cara, para ser pastor sênior, presta atenção. O cara, para ser pastor sênior, ele tem que morrer, irmão. Ele tem que morrer. Ele tem que entender que não é a vontade dele. Ele tem que entender que quem tem que prevalecer é o Senhor. Então não adianta eu podia fazer, eu faço melhor. Não faz melhor, irmão. Era mais fácil tu desviar, cair, do que fazer melhor. Então o que nós precisamos aprender a fazer? Não, Senhor. Aonde tu queres que eu vá? Tu vai comigo? Se tu não for, eu não vou. Se tu quiser me colocar nesse lugar, eu vou. Mas tu tem que ir comigo, senão eu não vou. Eu não vou entrar num lugar onde Deus não quiser que eu vá. Então a grande verdade é que a presença de Deus faz toda a diferença. Como é que o Senhor vai edificar uma casa se Ele não está presente? O que o Salmo diz? Olha, se o Senhor não edificar a casa, é vão o trabalho daqueles que a constroem ou edificam. Quanta gente tem construído um monte de coisa? Quanta gente tem edificado um monte de coisa? Mas por que o trabalho tem sido vão? Porque Deus não está fazendo o que precisava fazer. Porque Deus não tem liberdade de fazer o que precisava fazer. Quando o Espírito de Deus se manifesta em nós, uma das coisas que muda na vida de todo crente é valorizar vidas. Valorizar vidas. Dos versículos que para mim é um versículo fortíssimo, é como crerão se não há quem pregue. Então, para mim, pregar é algo que o Espírito Santo vai fazer na vida de todo e qualquer crente, todo e qualquer cristão que verdadeiramente tem a presença de Deus, vai valorizar o que é uma vida. Agora, por que as pessoas não valorizam uma vida? Porque não tem a presença de Deus, irmão. Porque quem tem a presença de Deus vai valorizar a vida. Quem tem a presença de Deus, quando tiver que tomar uma decisão, será que eu vou abençoar a igreja ou vou prejudicar a igreja? Será que essa decisão me torna uma bênção na minha casa ou me torna uma maldição na minha casa? Então é muito importante para nós a gente parar e falar assim: Deus, essa presença está tendo liberdade de me confrontar. A presença de Deus, ela traz mudança de vida. A presença de Deus, ela transforma o coração. A presença de Deus, ela destrói toda a muralha de orgulho, toda a muralha de altivez. Todos nós, irmãos, sem exceção, se a gente vacilar, a gente se pega com um orgulhozinho daqueles terrível. A gente se pega com a dureza de coração. Não, eu não. Mas quando o Espírito de Deus ele vem, ele faz com que a gente tenha a atitude que Moisés tinha. Moisés era o homem mais manso da terra, a Bíblia fala. Ele era um líder que não tinha data show, não tinha bateria, não tinha igreja, não tinha nada disso. Pelo contrário, não tinha nem o shopping para ir no final de semana. Não tinha praia, não tinha nada. Moisés era um líder que não tinha nada, o povo era só andando. Andando, não tinha como comprar roupa, não tinha nada. E ainda tem um detalhe, ele ainda liderava um povo que muitas vezes se levantava dizendo que a gente quer água, a gente quer carne, a gente quer voltar, a gente quer fazer o caminho de volta. Esse era Moisés. Mas o que ele aprendeu em tudo isso? Que ele precisava da presença de Deus. Irmão, olha quantas pessoas
já tomaram decisão de ir e não estava preocupado se Deus estava indo, não estava preocupado nem se Deus tinha permitido ir, não estava preocupado com nada, estava preocupado simplesmente em satisfazer os seus desejos. Quantos homens já caíram, quantas mulheres já caíram, quantas famílias foram destruídas. E por quê? Porque Deus se ausentou. O povo de Deus, todas as vezes que o povo pecava, Deus deixava o povo debaixo da sua própria sorte. O Senhor se afastava. O texto inclusive diz, olha Moisés, eu não vou porque esse povo é um povo de dura serviço, é um povo rebelde, eu não vou andar no meio de vocês de jeito nenhum. Porque se eu andar no meio de vocês, eu mato todo mundo. Agora a presença de Deus, ela traz em nós uma transformação de tal forma que Deus tem prazer em estar no nosso meio. O que aconteceu com o nosso irmãozinho Jó? A Bíblia diz que o Senhor tem uma conversa com o inimigo e ele fala, você está vendo Jó como é que é? Você está vendo como Jó, como é que ele é? Você está vendo como a minha presença muda a vida desse homem? Esse homem ele é capaz de interceder pelos filhos dele. Ele intercede até por imaginar se os filhos dele pecaram. Ele está intercedendo, ele está fazendo oferta. Ele está entrando, sabe, como intercessor. Ele tem atitudes. O que o diabo faz? O diabo faz o que um monte de irmão faz. Ele é assim porque tu dá tudo. Mas tem isso, porque também não é assim que as pessoas fazem. Eu lembro quando o André Valadão foi lá para o lugar onde ele tem a igreja lá, e começou a crescer, um monte de pastor ficava falando, mas também tem isso, tem aquilo. Mas por que eles não fizeram? Por que não fizeram? Por que não foram lá e fizeram a mesma coisa ou maior? O problema é que muitas vezes, irmão, a gente faz igual o diabo. Também tu dá tudo para ele, também ele tem isso, tem aquilo. Se eu tivesse um emprego igual ele, eu faria. Irmão, isso não faz diferença nenhuma, irmão. Isso não faz diferença nenhuma. Quantas igrejas cresceram e o pastor não sabia nem falar. Nem falar. Esses dias eu ouvi uma igreja que me parece que eles têm em conta quase um bilhão de reais. E era a igreja que eu via como uma igreja mais pobre, mais pacatinha, mais sem nada. Quando eu ouvi falar daquilo que aquela igreja estava fazendo, eu falei, não acredito. Eu vou olhar. Eu fui olhar, os caras têm uns 4 a 5 painel de LED. Tem sala para tudo quanto é coisa que você imagina. Tem uma sala que eles filmam a pessoa pregando e eles mexem na tonalidade da pele. Uma sala só para isso, com vários computadores. Eles fazem tudo. Eu falei, cara, de onde é que é essa igreja? Sabe que igreja era? Deus é amor. Você sabe como é que eles faziam os evangelismos? Você ia lá para a Celândia, os caras estavam adultos, chegavam de bicicleta. E falava assim, nós tem que ser humilde mesmo. A gente não pode gastar dinheiro com coisa. Olha onde os caras chegaram. Agora o problema nosso é que muitas vezes nós ficamos olhando para os outros, deixamos de trabalhar. Mas Deus tem nos chamado a entrar nessa presença e falar, Deus, usa-me, Senhor. Usa a minha vida, Deus. Senhor, eu estou nesse lugar que nós temos uma igreja, eu tenho um lugar onde eu posso convidar as pessoas, eu tenho um lugar onde eu posso convidar as famílias para fazer cursos, casados para sempre. Eu posso trazer as pessoas para ouvir a palavra, eu posso manifestar a tua graça, irmão. Se Deus está, o milagre vai acontecer. Eu lembro de um rapaz que ele era convertido tal, né? E estava frequentando a igreja e tal. E um dia ele começou a trabalhar para um rapaz. Um senhor lá, o cara tinha muito dinheiro o cara tinha. E aí ele começou a trabalhar e ia na casa do cara e tal. E um dia ele foi na casa do cara e o cara com uma casa muito grande, uma casa com um quintal muito grande. Ele pegou, saiu e foi lá nos fundos do quintal. E ele viu um cara fumando maconha. E aí ele falou assim, e aí, meu irmão, fumando umzinho aí?
Aí o rapaz falou assim, mas tu conhece isso? Ele falou, cara, quem viveu na Celândia conhece isso tudo e muito bem. Né? E aí começaram a conversar e falei, cara, tu não queria visitar a igreja, não? Vamos lá para você ver o louvor. Você sabe o que aconteceu? Ele levou o cara para a igreja. O cara entrou para o louvor da igreja, largou as drogas. Deus mudou a vida do cara. Você acredita isso? Irmão, quando Deus está no negócio, as coisas acontecem. Aí sabe o que o pai fez? O pai pensou, poxa vida, o cara conseguiu fazer uma coisa que ninguém consegue. Eu daria tudo para o meu filho sair das drogas, eu tenho dinheiro, tenho tudo. Mas o meu filho está preso. E esse cara foi e levou ele para a igreja. Sabe o que o pai dele fazia? Fulano, está vendo esse carro? Estou. Passa para o seu nome. Ouviu? Ouvi. Fulano, esse apartamento. O que você acha? Não, ótimo apartamento. Passa para o seu nome. E ele foi fazendo isso. É óbvio que o cara começou a ter as coisas, né? Começou a ter carro. Só que começou a fazer, sabe o quê? Como muito crente faz. Começou a entrar na bênção, começou a facilitar. Sabe o que faz? Preciso mais dessa presença. Eu não preciso mais dessa presença. Irmão, a pior desgraça que um sujeito ou uma sujeita faz na vida é quando ele pega e ele afasta a presença de Deus, porque ele acha que não precisa mais. Porque agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho condição, agora eu passei no concurso, agora eu ganho bem, agora eu faço isso. Não preciso mais de ninguém, não preciso de pastor, não preciso mais de ninguém, e muito menos de Deus. E começou a andar com as minhas, que resultado? Separou. O dono lá da empresa ficou sabendo, chamou ele. Fulano, você separou? Você sabe como é que é, deu uma dificuldade, né? Dificuldade. Você saiu da igreja? Pois é, você sabe como é que é, a gente está atravessando a dificuldade, beleza. Aquele carro, você passou para o seu nome? Vou passar amanhã. Fulano, tem um carro tal. Amanhã você passa para o nome. Aí chegou, perguntou, aquele apartamento, lembra? Ele deu muita coisa, o cara tinha coisa. Aquele apartamento, você passou para o seu nome? Vou passar amanhã, doutor. Ei, fulano, esse apartamento aqui é seu, não é mais dele. E é justamente isso que acontece. Deus deu tudo para Sansão. Sansão, irmão, ele era um super-herói, irmão. Onde é que os caras foram inventar esse super-herói? Tiraram de onde, irmão? Tiraram da Bíblia. Onde é que você vê um cara que arranca uma cerca lá, um portão e joga fora? Onde você vê um cara que pega um monte de gente com uma pancada, arrebenta todo mundo? Só não era verde. Mas fazia tudo. Sansão tinha tudo, irmão, tinha tudo. Só que na hora da presença de Deus, ele não soube valorizar. Os pais chegam e dizem assim, meu filho, escolhe uma menina. Na igreja. Não precisa não. Eu encontrei uma menina lá fora, lá na faculdade, menina, ó, linda. Linda. E foi essa menina que tirou a presença de Deus, ajudou, colaborou para isso. Começou a desobedecer, começou a não levar em conta a presença de Deus. A pergunta para cada um de nós é, o que significa a presença de Deus para você, irmão? Porque tem gente que faz o que tiver que fazer, não está nem aí para se preocupar com a presença de Deus. Posso contar um segredinho aqui para nós? Você sabe o que a Bíblia diz? Que Deus, ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele é onisciente, conhece todas as coisas. E ele é onipresente, está em todo lugar. Sabia? O pior é que a maioria dos crentes age como se não soubesse disso. A maioria dos crentes tem atitudes que elas acham que Deus não está vendo.
Sabia disso? Lá no Instagram, lá na internet, tudo fica registrado. Você sabia disso, né? Todo mundo aqui é ligado nas redes sociais. Tudo fica registrado. Além de ficar tudo naturalmente registrado, o Senhor conhece todas as coisas. Aquela hora que você está falando mal do pastor, falando mal não sei de quem, tudo está registrado. E o problema não é que o Senhor registra, o problema é quando o diabo está registrando, porque ele usa isso contra você. Então, quando nós começamos a entender que a presença de Deus faz toda a diferença, aí nós começamos a tomar conta da presença de Deus. Aquilo que você gosta ou ama, você cuida bem, irmão. Sabia? Você cuida bem. Você lembra? Eu, por exemplo, detestava cachorro. Detestava cachorro. Para falar a verdade, teve uma vez que eu ia dar um bico no cachorro, eu ia arrumar uma encrenca tão grande, porque eu não tinha visão que as pessoas têm de cachorro. E o cachorro estava sassaricando, eu meteu o bico. Disse, graças a Deus que Deus teve misericórdia, que eu não dei o bico no cachorro, porque quem nem ia levar os bicos depois era eu. Mas aí o que acontece? A Nicole arrumou um cachorrinho e falou em levar o cachorro lá para casa. Aí a Cláudia, eu não vou querer cachorro, eu não vou querer a casa fedendo. Isso. Eu falei, Cláudia, para de encher o saco. De quem é o cachorro da Nicole? Problema dela. Resultado, se eu largar, o cachorro dorme na minha cama. E entre mim e ela. E se brincar, ela dá mais carinho para o cachorro do que para mim. Agora, por quê? Porque você aprendeu a valorizar a coisa. Quando eu chegar em casa hoje, é só encostar o carro. Tem dois, eles ficam assim, no blindex. Já falta derrubar. Vou acabar de derrubar essa porta aí. Quando eu vou levar o lixo, eles saem igual louco. Irmão, eles ficam doidos, porque eles sabem que eu vou levar o lixo lá fora. Eles vêm por cima de mim, eu fico com medo de pisar. Agora, por que acontece isso? Porque há uma identificação. Agora eu te faço uma pergunta, por que a identificação entre nós, seres humanos, e um cachorro? E muitas vezes nós sabemos da presença de Deus, e nós não lidamos com a presença de Deus de uma forma superior. Como é que muitas vezes nós lidamos com a presença de Deus como se Ele não existisse? Não me interessa, não me interessa, eu não confio na Tua presença, Deus. Irmão, quantas coisas nós entramos pelo cano porque nós não discernimos a presença de Deus. Já falei, eu acho que quase de tudo que eu tinha que falar. É a presença de Deus que faz toda a diferença. É a presença de Deus. A gente, quando começou lá, a gente não tinha condição de fazer nada. A gente comprou uma caixa financiada, 2 caixas de som e um violão, dividido em 4 prestações com um amplificadorzinho. Houve um momento que a gente estava querendo comprar de toda forma, comprar um lote. Quando a gente comprou um lote, eu não consegui dormir, porque eu pensava, não, graças a Deus a gente comprou um lote, mas daí vinha a preocupação, e agora como é que eu vou pagar? Porque é muito fácil quando a gente consegue segurar a onda, mas quando você tem que fazer alguma coisa e você tem que depender da presença, as coisas mudam de figura. Quantas e quantas vezes pessoas humilharam a gente? Quantas pessoas, olhavam para mim e me consideravam um trapo. E talvez eu nem seja mais do que isso. Mas a grande verdade é que o que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. Olha, irmão, fora de brincadeira. Eu sou um cara grato. Você pode até falar assim, pastor, você não tem nada. Mas eu sou grato pelo que eu tenho. Sabe por quê? Porque foi Deus que deu.
Sabe, até aqui eu tenho visto a boa mão do Senhor sobre a minha vida, não somente em graça e misericórdia, mas Deus abençoando. Quando a gente começa a perceber isso, as coisas mudam de figura. No dia 22 de novembro, foi eu, o Zé Alain, o Guilherme, o Jansen. Nós fomos lá para Irecê, rodando para caramba. E como foi bom esse tempo da gente estar junto, fazendo a obra de Deus. A pergunta é, o que faz a diferença é a presença de Deus. Entendeu? Você pode ser quem for. Sabe, você pode ter o que você tiver. Mas se o Senhor não tiver, tudo ruim, irmão. Tudo ruim, tudo desmorona. Uma das coisas que a gente aprende no reino de Deus é que se o Senhor não edificar a casa, é vão o trabalho daqueles que a constroem. Quantas pessoas já trabalharam? Quantas pessoas já edificaram? Quantos pais de família construíram muita coisa? Mas quando pensa que não, tudo desmoronou. Sabe por quê? Porque o Deus que edifica a casa não estava ali. Será que vale a pena, irmão, viver uma vida sem que a presença de Deus esteja, sabe, dando estrutura? Que a presença de Deus esteja, sabe, solidificando, dando alicerce a tudo que você faz? Será que vale a pena isso? Quantos de nós conhecemos cara que teve muito dinheiro, hoje não tem mais nada? Quantos de nós experimentamos pessoas que tiveram sucesso em empresa, faliram, não tem mais nada? E quantos de nós conseguiu entender que para nós o que vale é a presença de Deus? Sabe, Paulo tinha tudo, irmão, tinha tudo e muito mais do que qualquer pessoa podia ter natural. Paulo era um cara que chegava, ele parava o trânsito, de tamanha era a sua autoridade. Paulo, ele tinha autoridade que quando os caras foram dar um couro nele, ele falou: só, você sabe que eu sou um cidadão romano? Todo mundo, cidadão romano? O cara comprava por uma grande quantia de dinheiro, comprava o título. E ele tem por direito. Ele não é qualquer coisa, ninguém podia chegar e falar e nem tratar ele de qualquer forma. Mas ele abriu mão de todo esse direito, ele abriu mão de toda a sua experiência para servir ao Senhor. A pergunta nossa, irmão, todos nós vamos um dia diante de Deus prestar conta. Eu acho que aqui não tem ninguém que vai no sepultamento mais do que eu. Eu vou em pé, irmão, morreu, me chamou, eu vou. O pessoal fica, o que tu quer fazer em cemitério? Eu sei que é um momento difícil das pessoas. Eu sei o momento que as pessoas estão em necessidade. Eu sei que é a hora que a gente precisa estar presente. É a hora que as pessoas estão precisando de Deus. É a hora que as pessoas estão precisando de apoio. Talvez a gente não tenha nem o que falar. Vai falar o que no cemitério? É tão bonito morrer, é tão novo. Não, você só vai lá, dá um abraço. E aquele abraço significa: não, sinta a sua dor, estou junto com você. Agora, todo mundo vai passar por isso, irmão. Todo mundo vai passar por isso. O cara pode ter muito dinheiro, pode ter pouco dinheiro, pode viver aqui no Brasil, pode viver lá num país paupérrimo, pode viver nos Estados. Todo mundo passa por isso. Agora a pergunta é: e a presença de Deus estará conosco nesse dia? A presença de Deus estará conosco. A Bíblia diz que o Senhor no grande dia Ele vai enxugar todas as lágrimas. A pergunta, irmão, vai enxugar sua lágrima? Ou Ele vai tirar o sorriso cínico do teu rosto? Então o reino de Deus, ele é muito forte, irmão, ele é muito forte. Ele deixa bem claro que existe uma presença, ela é transformadora. E ela não está sendo vendida na feira e nem está em promoção em lugar nenhum. Ela foi nos deixada através do Espírito Santo para mexer nas nossas estruturas. Para verdadeiramente mostrar o que nós deveríamos fazer. Irmão, era tão simples. O Senhor falou assim: olha, é necessário que eu vá para que o Paráclito venha e Ele vos dirá o que fazer. Ou seja, essa presença, ela é tão forte, ela é tão viva, que ela vai mostrar o que nós devemos fazer. E é ela que vai gerar o sucesso ou o fracasso da nossa vida. Se nós estamos andando com Deus, Deus está nas coisas, gera sucesso. A Bíblia diz que tinha um homem que andou com Deus, e esse relacionamento dele era tão forte. E eu entendo uma coisa: ele andou com Deus, teve filhos e netos. Viveu muito andando com Deus.
Tem gente que acha que andar com Deus é perder a vida. Mas pelo contrário, quando você anda com Deus, você está ganhando a sua vida. Mesmo que alguém ou você ou a situação pareça que você está perdendo, você está ganhando a sua vida. E a Bíblia diz que o Senhor tomou para si. E já não se via mais aquele homem. Agora, a pergunta para nós é, no ano da presença de Deus, ele vai ser bem-vindo na sua vida? Você vai convidar ele para a sua vida? Você vai colocar ele num lugar de honra na sua vida? Porque em muitas vidas o Espírito Santo veio e as pessoas nunca falam com ele, não dá bom dia Espírito Santo, nem conversa com ele. Sabe por quê? Porque as pessoas estão preocupadas em satisfazer os seus próprios desejos, estão preocupadas nos seus próprios sonhos. E a pergunta é, você está disposto a viver os sonhos de Deus? Porque viver os sonhos de Deus, a gente vai abrir mão dos nossos sonhos. E quando você vive os sonhos de Deus, você vê que os sonhos de Deus são melhores do que os seus sonhos. Para nós que somos pastores, para nós que estamos na igreja, irmão, não existe uma coisa mais linda do que ver um testemunho. A gente foi para a obra num desses sábados, ela estava pintando, arrumando as coisas, e a gente foi almoçar. Eu, Cleomar, uns irmãos, fomos almoçar, e no carro tinha uma pessoa que falou assim, pastor, antes de ir para a igreja, eu não me dava bem com meu pai, não andava com meu pai, não falava com meu pai. Mas depois que eu fui para a igreja, eu aprendi de Deus. E agora eu me dou muito bem com meu pai. Eu honro meu pai. Irmão, eu caí no choro, eu choro muito. Porque a presença de Deus traz transformação. Tem alguém que você não consegue perdoar? Deixa a presença de Deus entrar. Você não tem bom relacionamento com o seu pai, com sua mãe? Deixa a presença de Deus entrar. Tem alguma coisa que está travado? Deixa a presença de Deus entrar. A Bíblia deixa bem claro que Ele é a luz do mundo. E através dEle nós também somos luz do mundo. Porque nós saímos dEle para Ele e voltaremos para Ele. Então, querido, valorize a presença de Deus. Você que é jovem, investe na presença de Deus, aprende de Deus, conhece o Senhor, caminha com Ele, dependa dEle. Olha, a gente que já tem um pouco mais de tempo na igreja, querido, olha, sabe o que a gente fazia? Eu ficava, como dizia meu pai, nu da cintura para riba, um calçãozinho, com a cueca aparecendo, que era a moda, descalço, jogando vôlei no meio da rua. Cara toda cheia de sarda, tinha nada, nunca ninguém me cobrou para me estudar. Podia ter estudado, podia ter feito alguma coisa, podia ter crescido mais, mas se não fosse a presença de Deus, eu estaria perdido. E a presença de Deus trouxe transformação para nós. Eu sempre gosto até de citar a Anice. Né? A Anice, ela fala assim, pastor, quando eu era mocinha, tinha que lavar roupa no rio. Eu levava as latas com a roupa, tudo no rio. Ela falava assim, eu ficava morrendo de vergonha, porque uma moça passar na frente de um monte de rapaz com um carrinho, levando roupa para lavar no rio. Agora vai olhar a vida dela, do Zé Alan, como é que está? Vê se eles precisam andar lavando roupa no rio. Sabe por quê? Porque Deus entrou na vida. Aonde Deus entra, há mudança de vida. Há novidade de história, entendeu? Deixa Deus entrar, irmão. Sabe, seja Ele o bem amado, o bem convidado. Seja Ele a estrela. Seja Ele aquele que você almeja, que Ele esteja na sua vida agindo. Sabe, olha, se tem uma coisa que eu tenho um problema com gente murmurão, porque eu reclamo porque eu quero as coisas melhor. Isso eu reclamo. Sempre vou reclamar e espero em Deus que eu nunca deixe eu ser um palerma. Mas eu não sou murmurão. Eu não sou ingrato. Eu sou grato por tudo que Deus tem me dado. Por tudo que Deus tem me dado. Porque eu sei que eu não mereço. E essa presença, ela vai fazer coisas que você não merece. Mas porque a presença é capaz de mudar a vida. Amém? Que seja realmente um ano da presença de Deus. Que você realmente fale assim, Deus, eu quero estar unido a Ti.
eu quero que a tua presença me tome, porque eu quero encher essa igreja de gente. Entendeu? Eu quero que essa igreja tenha estacionamento lá, carro não dá nem para caber os carros, quero gente ficando em pé aqui, eu quero bagunça de Deus. Eu quero a gente caindo endemoniado aqui, a gente expulsando. Eu quero as coisas acontecendo, eu quero que a tua presença se manifeste. Eu quero muito trabalho. Eu quero ter problema, está faltando líder para a célula. Está faltando lugar que caiba tanta gente no encontro com Deus. É isso que eu quero. Irmão, a presença de Deus é capaz de gerar isso. A gente tem visto, irmão, em vários lugares isso acontecer. É diferente o Deus para um do Deus de outro? Não. O problema, na realidade, é diferente a maneira que nós lidamos com a presença de Deus. Sansão, irmão, não precisava passar por isso. Eu vejo gente falando, Sansão matou mais gente no dia da sua morte do que de toda a sua vida. Grandes coisas, irmão. Eu quero lá matar um monte de gente na hora da minha. Eu quero é ficar vivo, irmão. Eu quero é celebrar a vitória. Eu quero experimentar a vitória. Olha o que Sansão experimentou por causa da ausência da presença de Deus. Olha o lugar, olha a cena que Saul foi, irmão. Saul viu seus filhos sendo mortos. Porque Deus estava ausente, porque ele não mais tinha a presença de Deus. Olha o que um homem sem Deus gera na sua casa, na sua família. Agora também olha, irmão, o homem de Deus, o que é capaz de gerar na sua casa. Cornélio gerou cura, porque ele soube onde procurar, ele soube qual a presença deveria levar para a sua casa. Eu espero que você tenha entendido, pelo menos um pouquinho. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado.